Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer uma visitinha à lojaassombrada.com.br. Também não se esqueça que os ao vivo de segunda a quinta-feira são agora às 9 horas da noite, não mais às 10, tá? Uma hora mais cedo. Então, 9 horas da noite, relato ao vivo de segunda a quinta no canal Assombrado, tá bom? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Encontrei o dinheiro. Vamos ver do que se trata. De encontrar o dinheiro, né? Mas vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Conheci seu canal há pouco mais de uma semana e estou completamente apaixonada. Passo o dia escutando os relatos. É até difícil dormir à noite pensando em cada história. Não achei que teria alguma história para contar, mas hoje, escutando um dos relatos sobre dinheiro, lembrei de algo que aconteceu comigo em meados do ano passado. Mais especificamente em agosto de 2018. Esse relato é de 2019? Gente, então tem um tempo já. Até tem outras histórias sobre a mesma pessoa, porém nada tão inusitado que nem essa. Vou começar a contar a história. Meu nome é Fulana, tenho 27 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos. Atualmente eu moro na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Pois bem, ano passado, 2018, na verdade, a minha bebê ainda era pequena e vinha todos os dias para a casa do meu sogro, onde eu moro atualmente, pois o meu marido trabalhava perto e eu ficava muito sozinha na outra casa. Sendo assim, em março daquele ano, decidimos morar com o meu sogro. Ele já é de idade e aqui poderia ter mais pessoas próximas, pois toda a família mora aos redores. Os dias foram passando e o meu sogro foi adoecendo. Observação: minha sogra já era falecida, ele morava sozinho. Então, se passaram em torno de uns 2 ou 3 meses que estávamos morando aqui com ele e ele acabou ficando de cama. Eu fiquei encarregada da casa, eu fazia comida, eu limpava a casa, eu cuidava da minha bebê e ainda por cima cuidava dele, pois minhas cunhadas vinham aqui ficar com ele. Resumindo, ele ficou em torno de quase 2 semanas só de cama, sendo que na última semana pedi para uma das minhas cunhadas posar com ele, passar a noite com ele, pois durante a noite ele gritava, ele chamava por ajuda, mas quando a gente ia ver, ele estava dormindo. E algumas vezes, quando chamava, a gente ignorava, achando que ele estava dormindo. E aí ele estava realmente precisando de alguma coisa, de água, sei lá, dizendo que ele não conseguia respirar. Então pedi para minha cunhada passar as noites com ele. Ela estava de férias do serviço, então poderia ajudar. Naquela semana mesmo, à noite, ele dava aquelas risadas super do mal, sabe? Igual de bruxa. A gente ficava tão assustados. Ele pedia para saírem do quarto, isso durante o dia, mas não tinha ninguém dentro do quarto. Eu, como espírita, acredito que tinha alguém, sim, dentro do quarto com ele. Na sexta-feira, mais especificamente no dia 15 de julho de 2018, era hora do almoço e meu marido veio almoçar. Conversou um pouco com o pai e foi trabalhar à tarde. Passados uns 20 minutos, eu ainda sozinha com ele na casa, ele estava assistindo o jogo, não me recordo quem é que estava jogando, quis abrir a janela e não conseguia. Fui até lá e abri. Nisso, ele levantou os braços para cima e meio que resmungou alguma coisa. Perguntei se ele estava com dor, mas só disse que estava cansado e ia deitar. Ele se levantava e ia até a sala sentar na poltrona. Como assim? Ele foi deitar, mas ele se levantava e ia até a sala sentar na poltrona, é isso? Bom, falei então que eu ia arrumar a cama para ele. Bom, não entendi aqui, mas só disse que estava cansado e ia deitar. Aí, entre parênteses, ela colocou aqui, ó, ele se levantava e ia até a sala sentar na poltrona. Bom, falei então que eu ia arrumar a cama. Nisso, uma das minhas cunhadas chegou e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse que ele estava cansado e queria se deitar.
Nessa, tentamos ajudá-lo a ir até o quarto, pois ele estava tão fraco que estava usando até uma bengala. Já no caminho, ele estava muito mole, parecia que ele queria desmaiar. Numa das vezes que ele quase caiu, ela ainda disse que se ele caísse, não conseguiria segurá-lo. Eu tenho mais força, mas ela é miudinha, sabe? Bem magrinha. Já mais de idade também. Chegando na porta do quarto, havia uma cômoda atrás e que não deixa a porta abrir totalmente. E logo na entrada do quarto havia uma cama hospitalar, onde a minha sogra ficou 2 dias até falecer. Então, o espaço era pequeno. Fomos levando ele primeiro, eu fiquei segurando mais para trás. E ela foi tentando entrar meio que junto com ele. Nisso, a blusa dele enroscou no trinco da porta. E ele disse algo que não entendemos. Mas, para mim, eu entendi que ele queria dizer que tinha enroscado a blusa. Quando desenrosquei a blusa, ele foi com tudo para frente e tentou se agarrar no ferro dessa cama hospitalar. Minha cunhada, nem eu, conseguimos segurá-lo, pois apesar da idade e por ele ser bem magrinho, ele era super alto. E foi aí que a minha vida mudou. Como assim? Ele só não caiu com tudo mesmo porque ainda estávamos segurando, mas acabou caindo de costas no chão e morreu ali mesmo, na nossa frente. Gente do céu! Como assim? Peraí, ele enroscou na que ele estava entrando. Ele era super alto e foi aí. Ele só não caiu com tudo mesmo porque ainda estávamos segurando, mas entendi, ele não foi pra frente assim, tipo, não caiu de buff, porque só que aí acho que ele foi caindo e elas não conseguiram segurar, e ele acabou caindo de costas. Mas aí ele já caiu morto. Ou ele morreu na pancada que caiu no chão? Morreu ali, na nossa frente. Claro, na hora foi um desespero. Eu pulei por cima para tentar levantar ele, pôr na cama, mas a gente não conseguia. Ele endureceu de uma maneira que não conseguíamos levantá-lo. Gente, ele teve um... Para endurecer assim, ele entrou num padrão, Bom, vamos continuar lendo aqui. Ele endureceu de uma maneira que não conseguíamos levantá-lo. Mas ele estava morto mesmo? Ele estava tendo uma espécie de ataque ali? Bom, peguei um travesseiro para apoiar a cabeça dele e nisso vi uma pequena mancha de sangue no tapetinho. Vinha da cabeça dele. Na hora, minha cunhada falava... Cadê? Na hora, minha cunhada falava... Fulana, o meu pai morreu. Meu pai morreu. Ana, eu fiquei paralisada, eu juro, que Deus me perdoe. Mas na hora eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu gritava. Eu fiquei em pânico mesmo. Eu nunca vi alguém morrendo assim, praticamente nos meus braços. Eu só sei que eu saí do quarto, eu fui ver minha bebê que estava dormindo no outro quarto no berço. Aí eu liguei para outra cunhada, informei o que ocorreu. Eu saí correndo na rua, indo atrás do sobrinho do meu marido para ele nos ajudar, sendo que ele conseguiu erguer o avô e colocar na cama. Claro, ali começou aquela coisa toda, né? O pior foi eu ligar para o meu marido e pedir para ele vir para casa, pois o pai dele tinha falecido. Confesso, Ana, ali morreu uma parte de mim. O meu sogro não era a melhor pessoa do mundo no começo. Diz meu marido que ele foi alcoólatra por muitos anos, até quase morrer. Aí depois ele nunca mais bebeu. E com os anos ele se tornou uma pessoa melhor. Depois que a minha sogra faleceu em 2014, ele ficou morando sozinho. Mas sempre tinha algum neto que dormia com ele. Então, assim se seguiu o velório, o enterro, e como eu disse antes, a gente estava morando na casa. Chegando em casa, depois de tudo isso, eu só chorava. Minha mãe pedia para eu me acalmar, pois eu amamentava minha filha, eu não podia ficar nervosa, mas não tinha como. O pior foi quando meu marido teve que voltar a trabalhar e eu fiquei sozinha na casa. E eu sentia a presença dele em todo canto.
Cada canto que eu ia, eu sentia a presença dele e eu chorava de saudades. Mas na frente do meu marido, eu tinha que ser forte, né? Bom, mas os dias foram passando e aos poucos eu fui me acalmando. Até que um dia, minhas cunhadas resolveram vir aqui limpar o quarto dele, jogar as coisas velhas fora e até mesmo pegar algo de recordação. Não só do quarto, da casa também. E é aí que começa a história. Elas limparam tudo. E lembra da cama da minha sogra? Pois bem, eu mesma ajudei a arrumar. Tinha umas cobertas em cima e fui tirando para guardar no guarda-roupas, erguemos o colchão para ver se tinha algo, pois elas diziam que o meu sogro guardava dinheiro ali. No dia que ele faleceu, elas encontraram o dinheiro ali. Me deram para pagar a despesa do funeral, tudo, pois eu tinha feito o plano funerário. A única coisa que não cobre é a preparação do corpo, que custa R$1.000. Tinha um pouco mais do que esse valor até ali. O resto nós usamos para terminar de pagar o IPTU e asfalto daqui, enfim. Mas uma das minhas cunhadas dizia que ainda estava faltando em torno de uns R$400, pois ele pegava a pensão da minha sogra também. E eu disse que eu não sabia onde estava e que aquele dia nós limpamos os quartos e não foi achado nada. Mas, Ana, desde o falecimento dele, eu sentia ele. Eu escutava alguns barulhos e um dia eu vi até um vulto. Eu tenho certeza que era ele. Passou tão rápido, mas consegui ver que era um homem. No dia seguinte, uma amiga veio me visitar e trouxe o filho de 5 anos e o afilhado de 8 anos. Em um determinado momento, o filho dela entrou correndo e disse que tinha um homem escondido atrás de uma moita. Ela ficou com medo que fosse alguém, né, algum ladrão, sei lá, e fomos ver. Aí o menino disse: "Mãe, ele correu ali, ó", justamente onde eu tinha visto o vulto no dia anterior. E eu contei a história para ela, e até hoje ela tem receio de vir aqui em casa. Bom, os dias foram se passando e em setembro seria aniversário da minha filha. Ela faria 1 ano. E como eu disse antes, sempre escutava alguma coisa em casa. Meu marido, que tem mediunidade, mas não acredita muito nisso, também escutava. Um dia deu um estralo tão grande atrás de mim, da parede, não tinha como. E eu me assustei, é claro, e meu marido apenas disse: "Dizem os antigos que quando a casa começa a estralar é porque tem dinheiro escondido na casa." Eu apenas dei risada, pois não tinha como, a gente já tinha limpado tudo. E o meu sogro sempre nos ajudava com algo, ainda mais quando era para a neta dele, sabe? No final de semana, íamos no mercado comprar as últimas coisas para o aniversário. E quando falei para ele pegar o dinheiro que tinha deixado na estante, ele apenas disse que não estava lá. Mas isso me deixou nervosa. Eu briguei com ele, eu disse que ele deveria ter gasto então esse dinheiro, né? Porque só pode, porque estava ali. Eu estava terminando de lavar umas roupas e aí eu disse para ele procurar. E não me encheu o saco. Vá procurar esse dinheiro e não me enche. Passou uns minutos e ele me chama para ver algo. Com raiva eu fui. Então ele me trouxe até o quarto do pai dele, né? Me levou até o quarto do pai dele, ergueu o colchão da cama da mãe dele e lá no canto bem escondido, tinha um bolinho de dinheiro. Tudo em nota de R$20, como a minha cunhada tinha comentado. Contei e tinha, eu acho que R$440. Perguntei para ele de onde era aquele dinheiro e por que ele estava no quarto do pai dele procurando um dinheiro que era nosso. Ele não sabia explicar. Ele disse que foi olhar. Mas, Ana, naquele dia que limpamos o quarto, nós erguemos o colchão. Não tinha nada ali, ainda mais lá no canto. Se o meu sogro escondesse, não seria ali, pois ninguém iria mexer. Eu não sei como, mas esse dinheiro apareceu lá, sem mais nem menos. Tínhamos perdido o nosso, mas encontramos aquele. Tenho para mim que foi o meu sogro que colocou ali, sabendo que precisávamos, pois estava chegando o aniversário da neta dele. Depois daquele dia, não escutamos mais estralos na casa também. Deu uma silenciada assim por um bom tempo. Eu acho que era um sinal dele realmente sobre dinheiro.
Depois de alguns meses, algumas coisas aconteceram aqui, mas nada tão inusitado. Orei muito para ele se desprender daqui, pois ele tinha que seguir em frente. Hoje eu sinto que ele seguiu. Hoje ficou apenas a saudade mesmo. Ana, o relato ficou mais longo que eu imaginava. Contei a história desde o começo, pois desde lá as coisas já estavam estranhas. Ele falando coisas que não existiam. E o médico que deu o atestado de óbito disse que ele teve uma parada cardíaca. Não foi do tombo que ele morreu. Disse que a questão dele erguer os braços, se sentir cansado e a falta de ar que ele sentia já eram sinais que ele poderia estar infartando ou ia infartar. Pois nem um minuto depois, depois dessas reclamações, nem um minuto depois ele já veio a óbito. Eu nunca vou esquecer a cena, Ana. Jamais quero passar por isso, é horrível. Mas é isso, espero que tenha gostado e se achar que vale a pena, conte em algum momento nos relatos que você faz. Parabéns pelo canal, que continue assim, sou super sua fã. Um beijo. Um beijo pra você, muito obrigada. Então a falta de ar, quando ele levantou os braços, ele já estava sentindo, ele estava sentindo alguma coisa ali, mas não soube identificar, né? E aí, na hora que tava levando, ele tava já ficando mole para chegar pro quarto. Então, ele, na verdade, infartou ali. Por isso que coincidiu dele querer cair pra frente, elas seguraram, ele caiu pra trás já por conta do infarto e bateu a cabeça. E deve ter machucado, que ela viu o sangue, mas não foi por causa da queda. Ele infartou, ele faleceu, provavelmente um infarto fulminante ali. E aí ele caiu, mas gente, que cena, né? Então, provavelmente ele continuou ali e deixou o dinheiro, talvez porque era o mesmo valor, né? Que legal, que legal. Não é legal não, né, coitado? Interessante a história, né? Bom, pessoal, já aconteceu algo parecido com vocês? Um dinheiro que aparece inesperadamente, ou não só dinheiro, algum outro... Algo que você tá assim, gente, eu não sei onde tá, já procurei em todos os lugares, de repente aparece ali, você fala, mas eu já procurei ali? Como que apareceu ali? O que é isso? Quem colocou aqui? Ninguém, né? Muito interessante. Bom, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!